Ok, irmãos, então vamos para a nossa aula de número 2, no nosso módulo de análise de Tiago. E bem, nessa aula, o que eu gostaria de começar a estudar com vocês é a introdução a essa epístola bíblica, a introdução à epístola de Tiago, ok? Então, o que é uma introdução a um livro bíblico? A introdução, irmãos, é aquelas informações que são cruciais para que você entenda bem o livro que você vai estudar, certo? Então, sempre que você vai estudar um livro da Palavra de Deus, é muito importante que você entenda o contexto histórico e literário em que aquele livro foi escrito, ok? Então, a Epístola de Tiago, como o próprio nome já diz, ela é uma carta. Sendo uma carta, ela possui um autor e um destinatário. E sendo uma carta, ela é movida, ela é motivada, ela foi escrita motivada por circunstâncias específicas. Sendo assim, para que você entenda bem o texto de Tiago, você precisa entender quais foram estas circunstâncias que motivaram a escrita da carta, bem como entender bem informações a respeito do autor e a respeito do destinatário, ok? Porém, irmãos, algo que nós não vamos fazer aqui é ser exaustivos nessa introdução a ponto de dialogarmos, de partirmos aqui para o diálogo com aqueles que questionam o livro de Tiago, ok? Então, muito embora seja válido, certo? Você questionar, por exemplo, o fato de Lutero ter questionado a canonicidade do livro de Tiago com base no fato de que Tiago diz, certo? Que a fé, ela precisa de obras. Sendo isso contrário, aparentemente contrário ao que Paulo diz, que a fé não precisa de obras. Sendo então assim, Lutero supunha que o livro de Tiago não era inspirado e não deveria estar nas Escrituras, certo? Então, muito embora nós vamos discutir isso, nós vamos explicar, certo? Como relacionar o livro de Tiago e este assunto com os escritos do apóstolo Paulo. Muito embora a gente vá fazer isso durante a análise, não é esse tipo de questionamento que nós vamos debater aqui, mas debater aqueles que questionam a canonicidade do livro de Tiago puramente por entender a Bíblia como um livro como qualquer outro e que, portanto, Tiago deve ter sido escrito no 2º ou no 3º século, ok? Então, não sendo escrito, portanto, na era apostólica, quando o Novo Testamento estava sendo escrito e dado pelo Espírito Santo. Então, nós não vamos dialogar com este pessoal. Se você quiser dialogar com eles, você pode recorrer aos comentários que eu sugeri, certo, na apresentação desta matéria. E nós não vamos dialogar com eles, irmãos, também, porque, como eu disse, o nosso propósito aqui, ele é teológico e pastoral. O nosso propósito é que você tenha condições de entender bem o livro de Tiago, para que você possa ensinar na sua igreja ou em qualquer outro lugar, ou mesmo para o seu aprendizado pessoal, certo? Então, nós não estamos aqui com uma visão puramente acadêmica do livro de Tiago, mas sim utilizando a linguagem acadêmica, utilizando metodologia acadêmica, mas com propósitos teológicos e pastorais, ok? Então vamos começar agora a nossa introdução ao livro de Tiago. Vamos lá. Ok, irmãos, então vamos aqui, certo? Começar a nossa introdução à epístola de Tiago. Então, o primeiro assunto que eu gostaria de tratar com vocês é quanto à autoria do livro de Tiago. Agora, por que o primeiro assunto a se tratar aqui no livro de Tiago é quanto à autoria? Porque poucos livros no Novo Testamento é tão difícil
de você definir a autoria quanto ao livro de Tiago, certo? Eu diria que, com exceção ali do livro de Hebreus, o livro de Tiago é um dos livros menos fáceis de você definir quem é o autor. Isso porque, irmãos, apesar de que o autor, no capítulo 1, versículo 1, ele se identifica como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, nenhuma outra identificação é dada. Sendo assim, você precisa investigar que Tiago é esse. E no Novo Testamento você tem 4 pessoas, pelo menos 4 pessoas sendo chamadas de Tiago. Isso, ao invés de ser difícil, na verdade isso traz certas dificuldades, mas isso também traz algum auxílio na definição de quem é o autor da epístola de Tiago. Isso porque, por exemplo, o primeiro Tiago mencionado nas Escrituras é Tiago, o pai de Judas, um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, certo? Então ele é o pai de um dos apóstolos que menos aparecem. Isso faz com que seja bem improvável que ele seja um líder a ponto de escrever para os judeus da dispersão, certo? O outro é o Tiago, filho de Alfeu, que é também chamado de Tiago o Menor. Então, muito embora ele seja um candidato possível, mas ele é improvável porque ele também é um dos apóstolos obscuros, ou seja, ele é um dos apóstolos que só aparecem menção ao seu nome nas próprias listas de descrição dos apóstolos. Então ele não parece ter sido um líder proeminente naquela região para onde foi escrita a carta de Tiago. O outro é o Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, certo? O Tiago, aquele que fez parte dos 3 mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Só que, muito embora, irmãos, este tenha sido o Tiago mais importante, digamos assim, dos 12 apóstolos, nós sabemos que ele foi morto já no começo do ministério da igreja ali em Jerusalém por Herodes Agripa I. E essa morte dele aconteceu por volta do ano 44 depois de Cristo, certo? Então ele foi martirizado, isso é narrado no livro de Atos, capítulo 12, certo? E isso é o que faz com que este Tiago não seja o Tiago que escreveu. Muito embora isso ainda seja possível, certo? Visto que a perseguição de Atos, capítulo 8, que causou o espalhamento dos judeus, certo? Isso é tido pelos escritores bíblicos, na verdade pelos comentaristas bíblicos, como sendo o evento mencionado no livro de Tiago, a diáspora mencionada no livro de Tiago, certo? Porém, existe uma grande possibilidade que essa perseguição de Herodes aos cristãos, que começou, certo, com a execução da igreja, seja, na verdade, com a execução de Tiago, seja o grande pano de fundo da escrita dessa carta. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que muitos admitem que a dispersão mencionada no livro de Tiago começou em Atos capítulo 8. Porém, ela se intensificou em Atos capítulo 12, que foi o que realmente causou a saída dos judeus de Jerusalém e o espalhamento dos judeus de Jerusalém na Palestina, ok? Isso faz, então, com que o pano de fundo da carta de Tiago, escrito na Palavra de Deus, seja justamente um evento que houve o martírio de Tiago, irmão de João. Então é muito improvável
que seja o Tiago, irmão de João, o escritor desta carta. Isso nos deixa então com a quarta opção, que é Tiago, o irmão de Jesus, que é mencionado em Mateus capítulo 13 e Marcos capítulo 6, além de Gálatas capítulo 1. Nós sabemos, irmãos, que nos evangelhos ele só é mencionado 2 vezes. Mas quando nós vamos para o livro de Atos, nós vemos que ele se tornou um grande líder na cidade de Atos, que ele participou inclusive, certo? Ele participou inclusive daquele concílio que houve em Atos capítulo 15, como sendo uma figura proeminente. Então nós temos aqui, certo, o principal candidato para escritor da carta de Tiago, como sendo Tiago o irmão de Jesus. E eu coloco aí na sua tela, irmãos, algumas evidências que nos apontam nessa direção também. Não são evidências conclusivas, evidências finais, mas são evidências que nos dão um bom direcionamento, ok? Em primeiro lugar, você tem ali a autoidentificação aponta para este Tiago, certo? Então, o irmão do Senhor Jesus Cristo é o único Tiago no Novo Testamento que parece ter tido uma proeminência na história recente ou na história inicial da igreja, certo? Então nós vimos que os outros 3 Tiagos não há evidências históricas suficientes que eles tenham tido uma certa proeminência a ponto de ser um mestre para eles, de ser uma figura reconhecida a ponto de escrever uma carta de orientação para os crentes da dispersão. Em segundo lugar, você tem o pano de fundo judaico do autor da carta. O autor da carta de Tiago, ele usa bastante o Antigo Testamento e usa bastante termos do Antigo Testamento, certo? Você tem aqui o grego do livro de Tiago, é um grego cheio de traços de expressões idiomáticas hebraicas, certo? Você tem o estilo hebraico de escrita também, e você tem um grego, de certa forma, polido, mas usando muito hebraísmos, certo? Isso faz, então, com que a gente saiba que o Tiago, que escreveu este livro, era um verdadeiro judeu, uma pessoa bastante judaica, certo? Em terceiro lugar, você tem as enormes similaridades entre o discurso de Tiago, em Atos 15, e o livro de Tiago, certo? Isso é realmente algo bastante interessante. Que, por exemplo, muitas palavras que são utilizadas no livro de Tiago são utilizadas também no discurso de Tiago. E quando você vai analisar, não são palavras muito usadas por outros escritores do Novo Testamento. Você tem, por exemplo, a forma de se falar de Deus em Atos capítulo 15, dirigindo-se a Deus como o Senhor, a expressão invocar o Senhor, que é uma expressão bem veterotestamentária, também é uma expressão predileta de Tiago em Tiago capítulo 2, por exemplo. A ideia de salvação como sendo invocar ao Senhor, certo? Você também tem uma série de palavras incomuns que são vistas apenas no discurso de Atos e de Tiago, certo? Então isso, apesar de que não é uma evidência conclusiva, mas é um ótimo indicativo, um grande indicativo, essa semelhança entre o discurso de Atos 15 de Tiago e a linguagem do livro de Tiago é um forte indicativo de que nós estamos lidando aqui com o mesmo Tiago, certo? Você também tem a ampla concordância com as descrições do Novo Testamento quanto a este Tiago. Na verdade, eu pulei aqui
as similaridades com o ensino de Jesus no Sermão do Monte. Irmãos, o escritor, o comentarista do Novo Testamento, Daniel Wallace, ele preparou uma lista, certo, de similaridades entre o discurso no Sermão do Monte e o livro de Tiago. E o que você percebe é que existe uma concordância muito grande entre a ética do Sermão do Monte e a ética ensinada no livro de Tiago. O que isso significa? Qualquer escritor do Novo Testamento poderia escrever baseado na ética do Sermão do Monte. Mas isso nos indica, certo, que existia uma proximidade muito grande entre o escritor dessa carta, certo, o escritor da carta de Tiago, e a tradição oral do Sermão do Monte. Isso significa que o Tiago que escreveu esta carta, ou ele ouviu diretamente o Sermão do Monte, ou ele era muito próximo àqueles que o ouviram, certo? Então isso faz com que este Tiago, irmão de Jesus, seja um candidato bem possível. E agora sim você tem as descrições do Novo Testamento quanto a este Tiago. Tiago, no Novo Testamento, é visto, irmãos, como um líder da igreja em Atos capítulo 15. E em Atos capítulo 15, você percebe que ele era um grande líder que defendia a validade da lei para os judeus, certo? Você nota em Atos capítulo 15 que o apóstolo, que Tiago, no caso não o apóstolo Tiago, mas que Tiago ali, ele é alguém que defende a posição de que a lei não era mais válida para os gentios, eles não precisavam seguir a lei de Moisés. Mas isso claramente demonstra uma convicção de que a lei precisava ser seguida ainda pelos judeus. E isso explica, irmãos, então, por que no livro de Tiago, que foi escrito para judeus, você tem um uso muito grande da lei de Moisés, certo? Mais uma forte evidência para a autoria de Tiago. Em sexto lugar, você tem aqui as condições dentro da comunidade, certo? Aqui nós vamos aprender já que a comunidade cristã, naquela época, ela se encontrava em um período de crise, especialmente de crise financeira. Havia muita fome, certo? Naquela época. E estas condições, elas existiram na época, em uma época posterior ao martírio de Tiago, certo? De Tiago, o apóstolo. E por fim você tem os relatos dos primeiros pais da igreja. Precisamente Orígenes, ele apontou essa carta como sendo de Tiago, irmão de Jesus. Eusébio e Jerônimo também, certo? Mas estes dois últimos não com tanta clareza. Mas você tem então aqui uma certa evidência histórica que aponte também para a autoria de Tiago, irmão de Jesus. Então, com base nisso aqui, irmãos, nós não podemos chegar numa conclusão em uma certeza 100% certa, ok? Se é que existe uma certeza 100% certa, uma convicção 100% garantida. Mas nós podemos dizer que todas as evidências nos apontam para a autoria de Tiago, o irmão de Jesus. Agora, quanto à data de escrita, certo? A epístola de Tiago, irmãos, ela foi escrita certamente antes do ano 50 depois de Cristo. Isso faz com que essa carta ela seja o primeiro texto escrito do Novo Testamento, certo? Isso se o livro de Marcos realmente
não tiver sido escrito em datas que alguns propõem, que é coisas como 10 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Como é muito provável que não tenha sido este o caso, que o livro de Marcos tenha sido escrito entre o ano 50 e 60 depois de Cristo, certo? Então, o livro de Tiago fica como sendo o livro bíblico do Novo Testamento mais antigo, o primeiro a ser escrito no Novo Testamento. E nós temos algumas evidências que apontam para a necessidade dele ter sido escrito antes do ano 50. Primeiro, você tem a não menção aqui da queda de Jerusalém, certo? Que aconteceu no ano 70. Isso indica que Tiago escreveu o seu texto antes da destruição de Jerusalém, certo? E não após a destruição de Jerusalém. Em segundo lugar, você não tem nenhuma menção aqui à missão dos gentios e nem mesmo a salvação dos gentios, o que sugere um período anterior àquele concílio ocorrido em Jerusalém em Atos capítulo 15. Visto que os estudiosos colocam aquele evento em Atos capítulo 15 como tendo ocorrido por volta do ano 49 depois de Cristo, isso indica que isso é bem provável que Tiago aqui ainda não tenha vislumbrado este evento, que é o evento da missão dos gentios, do sucesso da obra no meio dos gentios. Então, essa carta de Tiago parece contemplar ainda uma comunidade bastante judaica, certo? Ela não tem uma linguagem muito universalizante, alcançando os gentios, como tem muitas outras cartas do Novo Testamento. Então a igreja ainda estava bastante judaica, o que nos coloca antes do ano 49. Você também tem aqui o uso do termo sinagogue em Tiago capítulo 2 e versículo 2, certo? Em Tiago capítulo 2, versículo 2, o termo utilizado para designar a igreja ali era o mesmo termo utilizado para as sinagogas. Isso então indica, irmãos, que ainda havia uma conexão muito forte das igrejas com as sinagogas, que as igrejas eram vistas ainda como reproduções cristãs das sinagogas judaicas. E isso era muito recente, isso era algo muito inicial na história da igreja. Isso mostra, então, também uma data bastante anterior. E, por fim, se a diáspora mencionada no livro fora promovida por Herodes, então o livro de Tiago deve estar não muito depois de 44 ou 45 depois de Cristo, que foi quando ocorreu essa diáspora promovida por Herodes. Então, por volta de 44 e 45, houve uma diáspora, uma perseguição promovida por Herodes. E no ano 49, houve o concílio, certo, de Jerusalém. Então, o livro de Tiago, ele vai ter sido escrito por volta do ano 44 até o ano 49, certo? A data mais provável para a escrita deste livro é este período, colocando então a carta de Tiago na posição de primeiro livro escrito do Novo Testamento, ok? Mas por que é importante que você estude a data? Porque a data, irmãos, vai nos apontar para a ocasião da escrita e as circunstâncias dos leitores. Você entendendo quando foi escrito, agora o nosso papel é investigar o que estava acontecendo naquela região, naquela época. E quando você analisa isso, o mais interessante é que você descobre que
a ocasião daquela data se encaixa perfeitamente com o que o escritor da carta, Tiago, ele se preocupa durante a sua carta, ok? Então, por isso é importante que você estude a data. Então, como eu disse, quando você define a data, você pode entender as circunstâncias e a ocasião da escrita. Então, em primeiro lugar, irmãos, eu coloquei aí na sua tela 4 elementos que marcam as circunstâncias dos leitores, dos destinatários dessa carta escrita por Tiago. Em primeiro lugar, você tem a diáspora. Ele menciona isso em Tiago, capítulo 1, versículo 1. Houve uma diáspora. E na Bíblia, a palavra diáspora, certo? Ela é usada para se referir ao espalhamento de judeus, ok? Este era um termo bastante utilizado no Antigo Testamento. Você tem ele sendo usado em Deuteronômio, em Isaías, no livro de Salmos e até no livro de João, capítulo 7. Então, a diáspora significava que judeus haviam sido espalhados. Então, a ocasião disso ocorreu, certo? Em 2 etapas. Você tem uma perseguição promovida por Paulo por volta do ano 34 depois de Cristo, narrado ali em Atos capítulo 7 e capítulo 8, que provocou uma diáspora. Mas não foi uma diáspora de judeus, foi uma diáspora de judeus, na verdade de cristãos gentios, certo? De gentios prosélitos cristãos. Então, se você estudar bem, você verá que não foram os judeus quem foram expulsos de Jerusalém, visto que, depois do capítulo 8, você ainda vai perceber uma comunidade cristã muito forte em Jerusalém, certo? Como, por exemplo, em Atos capítulo 15. Ok? Então, quem foi expulso de Jerusalém por meio de Saulo foram os gentios cristãos. Mas em Atos capítulo 12, por volta do ano 44 depois de Cristo, aí sim houve uma certa perseguição de Herodes. Também não foi uma perseguição que acabou com a igreja em Jerusalém, mas que provocou uma grande diáspora, certo? Então aqui você percebe, certo, que a diáspora envolveu um espalhamento de judeus de Jerusalém, mas para a Palestina. Então é importante que você entenda a diáspora para que você saiba que a carta de Tiago foi escrita para pessoas dentro da nação de Israel, para judeus na Palestina, certo? Então você tem aqui uma audiência judaica e palestina, pessoas que ainda estavam na região de Israel. Em segundo lugar, você tem aqui uma situação de pobreza. Havia sido profetizado, irmãos, e você nota isso no livro de Tiago, que uma grande pobreza haveria de se instalar na nação de Israel, certo? Então, essa pobreza existiu justamente neste período. Isso causou, como por exemplo, o apóstolo Paulo, ele levantou muito sustento para ajudar o povo de Jerusalém, que passava por essa crise, que havia começado justamente neste período, a partir de 45. Então, a audiência de Tiago aqui, os leitores de Tiago, eram pessoas que estavam passando por uma situação de pobreza muito grande. Você tem vários alertas no livro de Tiago dirigido aos ricos e como eles deveriam tratar os mais pobres. Além disso, como a gente vai ver, havia uma questão de opressão, havia uma questão de saber lidar com as dificuldades que claramente se refere ali
aos mais pobres e à dificuldade que eles estavam enfrentando naquela época. Também havia uma circunstância de imaturidade. Você tem uma audiência aparentemente imatura na fé, o que pode ser percebido por vários casos. Por exemplo, você tem uma falha deles em praticar aquilo que eles ensinavam. Então, Tiago vai falar sobre isso tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, de pessoas que diziam que tinham fé, mas não faziam obras, de pessoas que não eram operosas praticantes, que não tinham uma religião praticante. Você também tem a parcialidade dos ricos para com os mais pobres. Você também tem a inconsistência na língua, certo? Em Tiago capítulo 3. Você também tem, em Tiago capítulo 4, uma tendência à autoconfiança e não à confiança em Deus. Então você nota vários exemplos de imaturidade cristã, certo? Então essa era uma circunstância dos leitores. E por fim você também tem uma circunstância de opressão. Que tipo de opressão? Uma opressão majoritariamente financeira. Você tinha pessoas mais ricas oprimindo os mais pobres, ok? Vocês vão ver que isso provocou algumas correções que Tiago faz durante a sua carta, certo? Então, basicamente, são estes 4 elementos que marcam as circunstâncias da escrita desta carta. Então, juntando todas as informações que nós vimos aqui, agora nós podemos traçar um quadro da ocasião de escrita. O que estava acontecendo que motivou a escrita de Tiago desta carta? Então você tem em primeiro lugar aí a diáspora promovida por Herodes, certo? Então, Tiago, visto que havia muitos judeus que estavam sob os seus cuidados em Jerusalém e que foram expulsos de Jerusalém por meio da perseguição e estavam em outras regiões, você tem o cuidado de Tiago para com a vida deles, certo? Então você coloca aqui Tiago como tendo uma necessidade de se corresponder com estas pessoas que estavam passando dificuldade. Então você tem uma postura pastoral de Tiago para com aquelas pessoas. Você também tem a fome e pobreza profetizada sobre a Palestina. Então, como eu disse a vocês, lá em Atos capítulo 11, nós encontramos uma profecia de uma fome que se instauraria sobre a Palestina, certo? Isso resultou em uma profunda pobreza que afetou aos cristãos, claramente, da Palestina. E quando essa pobreza se instalou, problemas vieram com elas. Pessoas que não estavam sabendo encarar as provações, as dificuldades, ricos que não estavam sabendo lidar com os mais pobres, que são temas bastante tratados na carta de Tiago. Também você tem a correção de uma má compreensão da justificação. Então, os comentaristas da carta de Tiago supõem que a doutrina da justificação estava sendo utilizada como pretexto pelos mais ricos para não ajudar aos mais pobres. Era como se eles estivessem dizendo: eu já tenho a salvação, eu já tenho a fé, não preciso ajudar aos demais, não preciso amar ao meu próximo. Então, Tiago, ele escreve para corrigir isso, para corrigir uma doutrina ou um aspecto principal da doutrina da justificação que estava sendo negligenciado, que é o aspecto prático da fé, certo? Enquanto o apóstolo Paulo ele dá mais ênfase ao aspecto da fé
salvífica, que é a única necessária para a salvação, Tiago ele dá um aspecto mais prático para a fé, de como é que essa fé ela é expressa na prática, ok? Então ele escreve para corrigir isso. E por fim você tem a imaturidade do povo judeu cristão. Então a imaturidade deles de lidar com as dificuldades, a imaturidade dele de lidar dos mais ricos com os mais pobres, também abriu oportunidade para que Tiago, como pastor, trabalhasse outros aspectos de imaturidade, certo? Então você tem ali outras questões que são colocadas que claramente refere-se à maturidade cristã, ok? Como nós vamos ver, a questão do uso da língua, a questão da resolução de conflitos na comunidade, a proibição da maledicência, a proibição da autoconfiança. Então são assuntos menores de imaturidade que são vistos dentro desses dois grandes casos de imaturidade, na perseguição ou nas provações e na prática da vida religiosa, certo? Então você também tem o tema do livro de Tiago. Então agora que nós já temos as circunstâncias e a ocasião, nós podemos entender ou compreender melhor o livro de Tiago e entender o seu tema. O livro de Tiago, irmãos, na verdade, ele é um livro que desafia aos estudiosos, porque ele contém vários temas. Só que destes temas, dois se destacam. O primeiro deles é a busca pela maturidade diante das dificuldades. Então isso é visto muito no capítulo 1, certo? Como lidar com as dificuldades, com as provações e com as tentações. E em segundo lugar, a busca por relacionamentos saudáveis na comunidade. Isso é visto também no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4 e no capítulo 5, certo? Então, o livro de Tiago, ele basicamente gira em torno destes dois grandes temas, a busca pela maturidade nas dificuldades e a busca por relacionamentos saudáveis. E então, estes temas podem ser resumidos neste grande tema aí, o cristão maduro e a fé operante, certo? Então, este vai ser o tema que nós vamos seguir, o enredo da carta de Tiago. Nós vamos entender tudo à luz dessa questão. Tiago quer trabalhar na vida deles a maturidade cristã que se expressa inclusive em uma fé operante dentro da comunidade. Então, tudo do livro de Tiago será entendido à luz deste tema, certo? E aí, então, eu deixo o esboço básico que nós vamos ver. Primeiro, você tem a saudação. Depois, construindo a maturidade cristã, no capítulo 1, dos versículos 2 até o capítulo 1, versículo 27. Depois, construindo uma comunidade saudável, capítulo 2 até o capítulo 5, versículo 18. E aí, a conclusão, o perdão de Deus, no capítulo 5, do versículos 19 e 20. Então vamos encerrar a nossa aula aqui, certo? A partir da próxima aula, então, nós vamos ingressar no texto propriamente dito de Tiago. Então até a próxima aula, Deus vos abençoe.